Bom dia, meus queridos alunos do quinto ano. Como vocês estão? Tudo bem, meus amores? No nosso vídeo de hoje, de português e produção de texto, a gente vai trabalhar com o uso de palavras com SC, SC cedilha e XC, tá? E em produção de texto, a gente vai trabalhar com a sinopse. Vou falar a vocês o que é sinopse e vou dar alguns exemplos, tá? Vejam só, gente, antes de iniciar o nosso vídeo, eu gostaria de fazer a chamada e eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma de que estão presentes, de que estão assistindo aos vídeos, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês, tá bom? Então agora eu vou fazer a chamada. Alan Vitor Lima Calado, Bruno Guilherme Cruz Batista, Carolina da Silva Lira, Gabriel Roberto da Silva, Jonathan Gabriel da Silva Cavalcante, José Rivaldo Cavalcante Pérez Neto, Larissa Cavalcante da Silva, Nicolas Natan Tavares Lopes, Wendel Micael de Sena Trajano, Pedro Henrique Dantas de Lima, Suelen Rebeca Camila do Nascimento, o Anderson Diego e Intaila Vitória. Então, gente, vejam só. Eu gostaria que vocês pegassem o livro de caligrafia de vocês e abrissem na página 30, tá? E aí, na página 30, a gente tem palavras com SC, SC cedilha e XC, tá? Então, vejam. Eu tenho aqui um quadro, tá? Preparei um quadro para vocês. E nesse quadro, a gente vai colocar algumas palavras que vão ser escritas com essas letras aqui, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Após a gente ver alguns exemplos, tá? A gente vai fazer uma leitura dessas palavras e ver o que elas têm de diferente, tá? Então, vejam só. Vamos dar aqui um exemplo de uma palavra que ela é escrita com XC. A gente tem, vamos botar aqui, excelente. Vou colocar aqui, ó. Excelente. Estão vendo? Ó? Coloquei aqui. Uma palavra escrita com SC. Vou colocar discípulo. Discípulo. Olha, tá vendo? Tô colocando aqui. Agora, uma palavra que é escrita com C cedilha. Vamos ver uma palavra com C cedilha. Floresça. Uma palavra com S C cedilha. Vamos colocar aqui. Floresça. Olha aqui. Vamos escrever mais palavras, mais exemplos? Deixa eu botar aqui uma palavra que seja escrita com SC cedilha. Desço. Escrito com SC cedilha. Uma palavra agora escrita com SC. Cresceu. Olha, estão vendo? Cresceu. Tô colocando aqui. Tá? Uma palavra escrita com XC. Exceto. Olha, escrito com XC. Vamos botar mais duas palavras para cada uma e a gente vai fazer algumas considerações. Vou botar aqui com SC. Vou botar aqui crescente. E vou colocar com SC fascinar. Olha, estão vendo? Agora uma palavra com SC cedilha. Vamos ver aqui uma com SC cedilha. Nassa. A gente coloca aqui nassa. E vamos ver outra aqui com SC cedilha. Desçamos. Aqui, ó, com SC cedilha. Desçamos. Aí agora a gente vai para outra, com XC. A gente já tem excelente, exceto,
Vamos colocar aqui excelência, que ainda não tem. Excelência. E mais uma agora com XC. Vou colocar excesso. Excesso aqui, ó. E aí, gente, vejam só. A gente tem esses exemplos, tá? De palavras que vão ser escritas com SC, SC cedilha e XC. A gente escreveu aqui palavras com SC. Discípulo, cresceu, crescente e fascinar. A gente escreveu aqui. Agora com SC cedilha. Floresça, desço, nasça e desçamos. E com XC, excelente, exceto, excelência e excesso. Dessas palavras aqui que a gente colocou, o que a gente consegue perceber de diferente, obviamente, além da sua grafia? A pronúncia, não é verdade? A gente consegue perceber que a pronúncia é diferente. A pronúncia de uma palavra que é escrita com SC é diferente da pronúncia de uma palavra que é escrita com SC cedilha, que é diferente da pronúncia de uma palavra que é escrita com XC. Não é verdade? Então, dito isso, eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês de caligrafia e já estou na página 30. Tia Carla vai fazer algumas considerações e vai explicar a atividade de casa. Porque vai para casa hoje, no livro de caligrafia, a página 30, 31 e 32, tá? Que é justamente desse conteúdo que a gente está vendo. Que estamos trabalhando ortografia, porque essa parte silábica a gente trabalha muito na ortografia. Então vejam, no primeiro quesito, ele pede o seguinte: leia as palavras abaixo e copie-as em ordem alfabética nas colunas indicadas. Então, olha aqui as palavras: cresça, piscina, descer, exceção, nasça, excêntrico, exclusão, excelente, adolescente, floresça, nascer, desçamos, excesso, nascimento, desço, acrescentar, nasço, exceto, desça, cresceu e excelência. Algumas dessas palavras a gente colocou no nosso primeiro exercício, onde a gente separou no quadrinho algumas palavras que tinham essas grafias. E aí vocês vão fazer exatamente a mesma coisa. As palavras do quadro que forem escritas com SC, vocês vão agrupar. Com SC cedilha, agrupar. E com XC também agrupar nos seus respectivos lugares, tá? Então, cada uma deve ser agrupada no seu lugar devido. Já no segundo, a gente vai fazer o seguinte: escolha duas das palavras acima e escreva uma frase com cada uma. Então, essa é uma resposta pessoal, onde vocês vão escolher duas das palavras acima, tá? Para criar uma frase. No terceiro quesito, a gente tem o seguinte: copie as palavras e separe as sílabas. Então, eu tenho excelente. Vocês vão copiar ao lado e vão separar. Gente, uma dica que tia Carla sempre fala: quando a gente for separar essas palavras, a gente deve prestar atenção na pronúncia. Principalmente quando a gente está fazendo a separação silábica. Olha só. Excelente. Olha como a pronúncia fica. Consciente. Consciente. Estou pronunciando, fazendo as pausas adequadas para fazer a separação silábica. Fascinação. Lembrando que, uma coisa, XC, SC cedilha, SC não vão ficar juntos na mesma sílaba. A gente separa, tá? Então, dito isso, vocês vão fazer a separação silábica dessas questões aqui. Quarto quesito: complete corretamente as palavras usando o SC ou C cedilha. Então, vocês vão completar corretamente usando o SC ou C cedilha aqui nas palavras. Vou ler aqui as palavras, vou pronunciar e vai caber a vocês completar adequadamente. Então, eu tenho acréscimo, crescido, excursão,
discípulo, fascinar, consciência, oscilar, víscera, fascículo, crescente, nasci, floresceu, crescer, descer, nascença. Então, vocês agora vão completar adequadamente. E na página 32, a gente tem no quinto quesito o seguinte. Complete as palavras abaixo com SC, depois copias e lê a regra. Então, a gente vai completar todas com SC e vão ler a regra. Então, eu tenho ascendente, miscigenação, nascimento, florescer, disciplina e fascinante. Olha a regra. Nas palavras acima, as letras SC representam um único som. Representam, pois, um dígrafo. No entanto, na separação silábica, as duas letras ficam separadas. Aí eu vou para o sexto. Complete as palavras abaixo com XC, depois copias e lê a regra. Excesso, excelso, exceder, excelentíssimo, excedente, excentricidade, excepcional. Olha a regra. Nas palavras acima, as letras XC representam um único som, o som do S. Representam, pois, um dígrafo. No entanto, na separação silábica, as duas letras se separam. Como eu disse a vocês, a gente não vai, na separação silábica, deixar XC junto, SC cedilha junto, SC junto, tá? Apesar delas terem um único som, a gente não vai deixar junto, a gente vai separar. São dígrafos, mas não vão ficar juntos, vão ser separados, tá? Então, gente, a nossa atividade, tá, de português vai ser essa. Esse vai ser o nosso conteúdo de português. E agora eu gostaria de ir para a produção de texto com vocês para falar sobre sinopse, tá? Queria fazer algumas perguntas a vocês. Vocês costumam, no dia a dia de vocês, pegar algum livrinho para ler? Esse livrinho aqui se chama Diário de um Banana, Bons Tempos. Já ouviram falar dessa coleção aqui, desse livrinho? Até o momento, eu acredito que eu tenho todos os livros dessa coleção. Mas por que eu estou mostrando esse livro? Porque são nos livros que a gente vai ter um dos exemplos mais clássicos de uma sinopse. E a sinopse nada mais é do que o resumo de um livro. Estão vendo isso aqui, ó? Em amarelo? Isso aqui é a sinopse desse livro, Diário de um Banana, Bons Tempos. É um resumo da historinha. E às vezes esse resumo vem aqui, ó, na parte de trás do livro, tá? Ou, em alguns casos, vem na parte inicial do livro, tá? Que não é o caso desse, tá? Vou ler para vocês aqui a sinopse desse livro, Diário de um Banana, Bons Tempos, tá? Esse livro aqui, gente, é uma coleção. Eu tenho 12 volumes desse livro, peguei o volume número 10 para representar aqui, fazer a representação para vocês. E aí eu vou ler a sinopse desse livro, dessa história. A vida era melhor antigamente, pelo menos é o que dizem, mas Greg Hefflin, um garoto bastante acostumado ao conforto do mundo moderno, não concorda muito com isso, e uma decisão polêmica vai colocar o seu paraíso tecnológico em curto-circuito. Todos em sua cidade decidem dar um tempo dos aparelhos eletrônicos. Dentro e fora de casa, Greg terá que enfrentar o dia a dia moda antiga. Será que ele vai conseguir sobreviver do mesmo jeitinho que se fazia nos bons e velhos tempos? A série Diário do Banana já vendeu milhões de exemplares no mundo todo e também virou sucesso nos cinemas, um dos maiores fenômenos da literatura infanto-juvenil de todos os tempos. Tem muitos anos que Tia acompanha essa série, muitos anos mesmo. Quando Tia começou a acompanhar essa série aqui, ela nem imaginava que ia casar, que ia ter filho. Então tem muitos anos mesmo, é uma série infanto-juvenil. Super indico para vocês essa série aqui, Diário de um Banana, Bons Tempos. É o volume 10, mas tem vários volumes, super indico a vocês, para que vocês leiam. E olha como o livro é bem interessante, olha, gente. Como ele é bem interessante. É como se fosse realmente um diário, olha. Tá vendo? Como se fosse um diário. Esse livro aqui.
super interessante. Como se fosse um diarinho com desenho. Super aconselho vocês a ler. E quem já conhece essa série, já lê essa série, conta pra tia, tá? Se vocês gostam, porque eu gosto muito dessa série aqui. E aí, gente, eu também tenho um outro livro, tá? Pra mostrar pra vocês. Esse livro aqui, eu acho que todo mundo já ouviu falar. Crepúsculo, que foi fenômeno em todo lugar. E diferente do livro Diário de um Banana, esse livro aqui, Crepúsculo, ele não tá com a sua sinopse. Ele não tá com um resuminho da história aqui na capa. O que ele tem aqui atrás é um resuminho, um trecho do livro, mas não uma sinopse da história. Ele não tem, tá? Ele não tem, mas ele tem um prólogo, que é basicamente o início da história. Um fato que acontece antes de fato, a história se iniciar. Mas eu estou trazendo aqui o prólogo. E também essa edição que tem é uma edição de bolso. É diferente da edição original, que ele é bem grande mesmo. Mas por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque eu quero mostrar para vocês exemplo de um livro que tem a sinopse na capa atrás. E a sinopse é um resumo do livro, tá? E um livro que não tem a sinopse, que ele tem um trecho do livro, ele não tem o resumo. Então, eu quero dizer que não são todos os livros que vão ter a sinopse, né? Alguns vão ter e outros não. Então, dito isso, eu queria que vocês pegassem o livro de produção de vocês, tá? E abrissem o livro de vocês de produção de texto na página 42. Sinopse. Vejam só. E também quero falar que não é só livro que tem sinopse. A gente tem sinopse de filmes, né? Não é só livro que vem sinopse. Só que eu peguei livros aqui que é para trazer um exemplo prático para vocês. Aí vejam só. Quando o filme, uma novela, um seriado ou um livro ou evento que você não conhece chama a sua atenção, é inevitável querer acesso a mais informações. Uma sinopse é a ideia geral de um texto que tem como finalidade despertar o interesse de quem lê. Um resuminho da história, né? Contando o que se passa. Em contato com a sinopse, o leitor vai interessar-se ou não pelo restante da publicação. A sinopse não se trata de um resumo em específico, porque ela traz informações objetivas a respeito da produção, como o título, o autor, o elenco, tá? Se houver, e os pontos altos da obra. Só que assim, gente, ela, querendo ou não, ela faz uma síntese, né? Ela resume um pouco da história, tá? Com alguns pontos importantes, além de trazer título da obra, além de trazer informações adicionais. Tanto é que aqui eu tenho um resuminho da história, do que se passa, para trazer a atenção do leitor para essa história. E aqui está falando de informações adicionais, de que é uma série de livros que já vendeu em milhões de lugares. E aqui, olha, eu não tenho aqui um resuminho da história, mas eu tenho uma breve citação de uma parte da história aqui na capa, né? E aqui eu tenho algumas informações adicionais sobre a história. O livro de estreia da série, que vendeu mais de 70 milhões de exemplares em todo o mundo, primeiro lugar na lista dos mais vendidos do New York Times. Então, assim, são exemplos, gente, de coisas, né, que podem fazer parte de uma sinopse de um livro, de um filme, tá? Então, a gente encontra assim. Como atividade de casa, vocês vão fazer apenas a página 43. Só a página 43. Onde a gente tem o seguinte: no primeiro, lê a sinopse abaixo para responder as perguntas. Então, vocês vão ler essa sinopse para responder as perguntas que se pedem de acordo com a leitura dessa sinopse, que eu vou ler aqui para vocês. O primeiro dia de aula é sempre cheio de surpresas, novos amigos e os amigos antigos falando o que fizeram nas férias. Igor era o mais diferente de todos. Logo cedo já acordava a mãe, ansioso para fazer novas amizades. Lendo Conversa no Recreio, você irá descobrir como é bom cultivar novas amizades, descobrir que os livros nos fazem viajar
e conhecer lugares incríveis. Essa é uma história para todos aqueles que adoram ler e estudar. Essa sinopse aqui é de um livro. E o nome do livro é Conversa no Recreio. E aí, gente, vocês vão responder a letra A, B, C, D e E de acordo com essa sinopse, onde na letra D e E serão respostas pessoais. Então, só é para fazer a página 43 do livro de produção de texto. Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Contem aqui pra tia nos comentários da plataforma se vocês já ouviram falar dessas duas histórias que tia Carla tá trazendo aqui pra vocês, tá? E é isso, meus amores. Um beijo, valeu, um cheiro. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Tchau, tchau.